o motoventilador. A gente vai ter vários modelos, né, de motoventilador nos equipamentos de climatização, tá? Aqui eu vou dar o exemplo só de um. A gente vai ver no exercício mais dois modelos, tá, de diagrama, mas aqui para explicar o diagrama, explicar sobre o motoventilador, vou dar exemplo só de um ventilador, tá? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o fabricante da WEG. No motoventilador você vai ter, sempre vai estar vindo um adesivo nele ou uma placa de identificação com algumas características elétricas desse equipamento. Além das características elétricas, também um diagrama elétrico para poder você fazer a identificação dos cabos, né? E fazer a ligação elétrica desse motoventilador. Esse diagrama indica como você vai ligar. É igual aquele diagrama que vem nas lâmpadas, né? Nos reatores das lâmpadas fluorescentes. Então, que vem aquele diagrama indicando como você vai estar fazendo a ligação elétrica, que é a mesma coisa. Então, tem um motoventilador. Ele, nesse caso, desse modelo, é constituído de 4 cabos. O cabo branco, marrom, preto e o cabo vermelho. E então, o fabricante está te dizendo como é que você, através desse diagrama, como é que você vai estar ligando esses 4 cabos, tá? MR aqui representa o marrom, o BR representa o cabo branco, PR preto, VM vermelho. Aqui é a representação de um capacitor, por isso que está CAP, tá? Capacitor. Esse capacitor ele é externo, é o capacitor que você vai ter externamente, tá? Algumas vezes de maneira errônea, alguns alunos pensam, né, principalmente os mais novos, eles pensam que esse capacitor está dentro do ventilador. Ele não está. Isso aqui é um diagrama te ensinando como você vai fazer a ligação elétrica do cabo marrom e do branco no capacitor. Tá? Isso que ele está te dizendo. E o que a gente consegue verificar aqui é que aqui é um ponto de alimentação e aqui é outro ponto de alimentação. Então, o ponto de alimentação vai ficar direto aqui no fio branco juntamente com o capacitor. E o outro ponto de alimentação vai alternar. Uma hora vai receber pelo A de velocidade alta, né, pelo fio preto, e outra hora vai estar recebendo pelo esse B, que é velocidade baixa, né, que é o fio vermelho, tá? Isso aqui ele muda, ou ele fecha para alta ou ele fecha para baixo. Quem vai determinar isso? O usuário, né? Na hora que ele selecionar na chave seletora se ele quer ventilação alta, então ele recebe, o cabo preto recebe a alimentação, tá? Se ele por acaso quer que seja velocidade baixa, então aí o cabo vermelho que recebe aí a alimentação, tá? O cabo vermelho recebe a alimentação. Então a gente tem, além do diagrama elétrico, a gente tem as informações aqui elétricas, que está dizendo aqui a capacidade dele em CV, né? A potência dele em CV, 120, está te dizendo a tensão, 127 volts, está te dizendo o RPM, que são as rotações por minuto, 910 rotações por minuto, 750 rotações por minuto. Mas por que tem duas rotações? Porque ele tem duas velocidades. O maior RPM é a velocidade alta e o menor RPM é a velocidade baixa. Tá? Ele te dá duas correntes elétricas. Como é que eu sei que aqui é corrente elétrica? Pelo fato de ter um A aqui do lado. Assim como eu sei que aqui era a tensão que tinha um V, aqui eu sei que é corrente elétrica porque tem um A que representa amperes, né? Então ele representa aqui 0,6 amperes e 0,5 amperes. Por que tem duas correntes? Porque ele tem duas rotações. Então na rotação de 910 ele vai ter aí 0,6 amperes. Na rotação de 750 giros, né, 750 rotações por minuto, ele vai ter aí 0,5 amperes, vai estar apresentando 0,5 amperes. Ele também vai utilizar um capacitor, CAP, um capacitor de 6 microfarad com um grau de isolação mínima de 250 volts, tá? É o VAC, né? Seria o grau de isolação do capacitor, 6 microfarad. E é importante frisar que o ideal é você não alterar a capacitância que o fabricante está determinando aqui, tá? Não alterar para menos e nem para mais. Se alterar para menos, você vai fazer com que a rotação fique mais baixa.
Se alterar para mais, vai fazer com que a rotação fique mais alta. Ah, mas não é bom que a rotação fique mais alta? É sim, até bom. Porém, como a gente estudou lá em capacitores, uma vez que você altera a capacitância para mais, você gera também um aumento da corrente elétrica, assim como um aumento do aquecimento do bobinado, que pode, se você usar valores muito altos, você pode estar gerando aí a queima ou curto das bobinas. Então o ideal é sempre trabalhar com aquilo que o fabricante está te indicando que é o ideal para o motoventilador, tá? Então evitem alterar a capacitância aqui do que o fabricante está indicando. A frequência aqui é 60 Hz, a isolação dele aqui é do tipo B. E a rotação aqui é uma seta. O que quer dizer essa seta? Ele indica para onde vai estar girando o eixo, né? Então aqui está o eixo do ventilador. Ele te indica que a rotação normal dele é para a esquerda, né? Sentido aqui, ó, anti-horário. Esse é o normal da rotação. Então, uma vez que você fizer a ligação elétrica, você confere se a rotação está no sentido certo, porque se estiver no sentido contrário, ele vai funcionar. Porém, vai aquecer a bobina e vai queimar esse motoventilador. Então, sempre confere se a rotação, se o eixo está girando para o lado correto. Por isso que ele tem aqui uma seta, né, com o hot aqui, ó, indicando a rotação. Tá? Qual é o sentido correto da rotação? Normalmente os motoventiladores de condensadoria de janela vai vir com um eixo menor, né, em comprimento, e outro eixo maior aqui em comprimento. Tá? Por quê? É porque o eixo menor você vai estar ligando aqui o componente chamado radial, que fica atrás, né, do evaporador. Tá? Então esse eixo aqui vai ficar apontando para o evaporador. E esse outro eixo maior é onde vai ser encaixado a axial, o componente axial, que é responsável por fazer a convecção forçada do condensador, ou seja, ele aponta para o condensador esse eixo. Então, na hora que for fazer uma limpeza no aparelho de janela e você for desmontar o motoventilador do local, observa as posições do eixo. Tá? É comum os inexperientes na área, às vezes, inverterem a posição aqui do motoventilador na hora da montagem, né? Aí quando ele vai finalizar o aparelho, aí ele vai perceber que não está encaixando da maneira correta aí o componente da radial e da axial, né? Que seria aí a hélice, né? Alguns chamam de ventoína, né? E assim por diante, tá? Os nomes mais populares, né? Mas é a axial e a radial do condensador de ar, tá? Então, para aprender aí a ligação elétrica, a gente vai ver aqui um exemplo da ligação. A gente tem aqui esse motoventilador está usando como exemplo. Então, o diagrama elétrico que o fabricante está fornecendo aqui, a gente tem ele aqui também. Tá? Ele só está na posição contrária. Tá? Repara que é o mesmo diagrama. O marrom, o branco, os dois indo para o capacitor, preto e vermelho, que é alto e baixo, recebendo o ponto de alimentação de maneira alternada. Eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Marrom e branco indo para o capacitor e preto e vermelho recebendo aqui um ponto de alimentação. Aqui está dizendo 127, mas tanto faz, tá? Se você fosse ligar um ventilador 127 ou 220, desde que esse diagrama seja o mesmo, a ligação aí vai ser tanto para 127 como para 220, tá? Aqui, para poder ligar o ventilador, vou precisar, no caso como é 127, fase neutra, é ponto de alimentação. Vou precisar também de uma chave seletora para poder eu selecionar aí a rotação ou alta ou baixa, né? E vou precisar de um capacitor para poder iniciar o giro do motoventilador, né? Ele vai dar aí o giro inicial e o sentido do giro, tá? Porque uma vez que você inverte a ligação no capacitor, ele gira no sentido contrário ao que era para ele estar girando. Então, é por isso que diz que o capacitor aqui ele dá a partida inicial e o sentido correto do giro, desde que a ligação elétrica esteja também de maneira correta. Tá? Então, esse capacitor aqui, ó, está sendo representado por essa simbologia aqui. Ó. É essa simbologia que a gente viu. Tá? E esse ponto de alimentação que ele está dizendo aqui, que é o 127, está sendo representado por esses dois aqui. Ó. E o alta e o baixa, o AB, ele está representado aqui. Ó, o AB. Tá? Velocidade alta, que é o contato 3 dessa chave seletora, e o contato 2 dessa chave seletora, representando aí velocidade baixa. Tá?
Então aí a primeira ligação, um ponto de alimentação vai para o 1 da chave seletora, tá? E o outro ponto de alimentação vai para o ponto comum do capacitor duplo. Tá? O ponto comum é a entrada de alimentação do capacitor, é ele que vai distribuir do comum para o H, né, que é o comum para o hermético, e é ele que também que vai fazer a distribuição aí da alimentação do comum para o fã, isso de maneira interna, né, através da indução. Uma vez aí alimentado, você vai colocar o quê? O branco no ponto comum. Mas como é que eu sei aí que o branco é o do ponto comum? Pelo fato que o diagrama está me dizendo isso. Que ele está dizendo que o cabo branco, você vai pegar esse cabo branco aqui e vai ligar no comum do capacitor. Como é que eu identifiquei isso? Porque ele está me dizendo aqui, ó, que o cabo branco vai ser ligado no capacitor, onde está entrando ao mesmo tempo, repara que aqui é uma continuação. Ele entra no capacitor, onde está entrando um ponto de alimentação. Tá? Aí não importa se for fase, se for neutro. Está entrando ponto de alimentação no capacitor, então é lá que você vai ligar o cabo branco. Então, cabo branco ligado no mesmo ponto onde está entrando aqui a alimentação, que no caso aqui é o neutro. Mas se fosse fase, também ia ser aqui, também não ia mudar nada. Tá? Então, o próximo cabo, ele também vai para o capacitor. Mas no caso é o F do capacitor. Por que eu sei que é o F? Porque o F representa o fã no capacitor duplo. Tá? Então aqui no capacitor duplo, o F representa o fã. Então logo vou estar ligando o marrom no terminal elétrico lá do fã do capacitor duplo. Tá? E como é que eu sei disso? Porque no diagrama ele me mostra isso. Que esse cabo marrom está entrando no capacitor e ficando sozinho. Já o cabo branco está entrando no capacitor, onde está entrando um ponto de alimentação. Tá? Então, por conta disso que eu sei que o cabo branco vai para o capacitor e o marrom também vai para o capacitor. A diferença é que o branco entra no ponto comum e o marrom entra no fã do capacitor duplo. Próxima ligação, que é o preto e o vermelho. Aí a gente já sabe que eles vão para onde está o outro ponto de alimentação. Aqui, ó, fase aqui, ó, fase ou neutro, tanto faz. Um ponto de alimentação. E para onde está indo o outro ponto de alimentação? Aqui ele já está pegando esse. E o outro está indo lá para a chave seletora. E a chave seletora, ó, quando ela comutar, ela vai comutar de 1 para 2 ou de 1 para 3. Então eu já sei que esse cabo preto e o vermelho eu tenho que pegar e levar para a chave seletora. Então, começando primeiro aí com o cabo vermelho, ligando lá no 2 da chave seletora. E o cabo preto no contato 3 da chave seletora, no terminal elétrico 3. Tá? E lembrando que isso aqui vai depender do fabricante lá do equipamento. Né? Ele que vai determinar quem é alta e quem é baixa. Aqui eu estou usando como exemplo o 2 baixa e o 3 velocidade alta. Tá? Mas lá o fabricante do próprio equipamento, concededor de janela, ele vai dizer, né, através de um diagrama elétrico ou através que você mesmo que já fez o estudo da chave seletora já sabe qual que vai ser ligado, ventilação baixa e a ventilação alta. Né? Você já descobriu qual vai ser a ligação.